Olá, meus alunos, iniciaremos aqui então mais uma aula de língua portuguesa, da nossa língua portuguesa, né? Hoje falaremos sobre figuras de linguagem e ao final da aula estarei dando uma pequena explicação aí sobre tipologia textuais, tá ok? Pessoal, primeiramente, né, o que vem a ser as figuras de linguagem? Figuras de linguagem, portanto, né, também chamadas de figura de estilo, são recursos, pessoal, recursos estilísticos usados para dar mais ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, tá ok? A classificação dessas figuras de linguagem, pessoal, lembrando que são muitas, não trarei todas aqui. Só umas que eu acho mais importantes, mais relevantes para provas, para concursos, para o conhecimento mesmo, enfim. Pessoal, primeiramente então a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem. A figura de linguagem metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Quando a gente dá exemplo, fica mais fácil de entender. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Ou seja, a vida é como uma nuvem que voa. Tá vendo que o sentido está subentendido na frase? Esse é o sentido da frase, esse é o sentido da palavra. A metáfora ela não vai trazer de forma clara aquele sentido, ela vai deixar subentendido. E também tem a metáfora no sentido de você usar determinada frase de um contexto para outro contexto, tá ok? Isso você está usando a metáfora. Catacrese, pessoal. Catacrese bem mais simples. A catacrese representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra forma mais específica da gente estar falando tal palavra, né? Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, né? Mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é utilizado. Tá ok, pessoal? Então, essa é a catacrese. A catacrese também é aquela figura de linguagem que fala céu da boca, batata da perna, maçã do rosto. Isso é catacrese. Pessoal, a personificação, também chamada de prosopopeia. A personificação, né, a prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. É quando a gente atribui, né, nossas qualidades, nossos sentimentos a seres inanimados, irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava? O jardim não olha, pessoal, não tem como. Isso é uma característica própria do ser humano. Então isso é a personificação, isso é a prosopopeia. Muito fácil também. Ironia. A ironia é uma das mais utilizadas, né? A ironia, então, é a apresentação do contrário daquilo que se afirma, tá ok, pessoal? Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Sentiu aí o peso da ironia, o sentido da ironia? Quando você fala com a pessoa é tão inteligente que não acerta nada, você está sendo irônico. Pessoal, muito cuidado aqui para não confundir ironia com sarcasmo, tá ok? A ironia é um sentido contrário. Na maioria das vezes. O sarcasmo já é mais um sentido pejorativo, tá? Há muito essa confusão. Hipérbole, muito fácil também. A hipérbole corresponde a um exagero intencional na expressão. Por exemplo, quase morri de estudar. É um exagero. Ninguém quase morre de estudar, né, pessoal? Por mais que às vezes pareça, mas não. Ninguém morre de estudar literalmente. Então ela é um exagero na fala. O eufemismo, por sua vez, já vem ao contrário. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Em vez de você estar exagerando o discurso, só que você está suavizando o discurso. Por exemplo, entregou a alma a Deus. Quer dizer que a pessoa faleceu, né? Que a pessoa faleceu, que ela venha a morrer, que ela possa ter, nesse sentido aqui, cometido algum suicídio. Entregou a alma a Deus, entendeu? Então eu estou suavizando, para não falar de forma direta o que aconteceu, eu uso o eufemismo para suavizar a questão. E o pleonasmo, pessoal, é a redundância de termos, né, no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos. Em certos casos, o pleonasmo vai ser legítimo, pois confere maior vigor ao que está sendo expresso. São aquelas coisas que são redundantes, pessoal, pleonasmo. Exemplo, subir para cima, descer para baixo, tá, tecnicamente, né, na língua portuguesa é errado, porque quando eu falo pleonasmo, subir, tecnicamente já é para cima, não precisa de eu colocar o subir para cima. Quando eu coloco, então, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, e essas coisas, esses termos são pleonasmo, tá ok?
Pessoal, falando rapidão aí das tipologias textuais agora, para ajudar vocês nessa atividade. O que são as tipologias textuais? Também chamadas de tipos de texto, né? São as diferentes formas, grava aí, ó, formas de um texto pode apresentar, visando responder a diferentes intenções comunicativas. Aí temos o texto narrativo, pessoal, que a principal finalidade de um texto narrativo é contar uma história. Ele traz as características de ter uma história contada, com personagem, com enredo, com situações que acontecem cronologicamente, em uma ordem de tempo. Isso é um texto narrativo. Aí temos os exemplos, romance, contos, fábulas. O texto descritivo é literalmente descrever algo. A principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição pormenorizada. Perdão, pessoal. É apresentar a descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto descrito. Então é literalmente você descrever algo. Já o texto dissertativo, pessoal, ele é o mais importante. Eu acho que ele é o que é mais confuso um pouquinho, mas vamos ver que não é tanto. Mas ele é de forma direta, ele é o mais importante, que cai mais em provas mesmo, principalmente em concursos. A principal finalidade de um texto dissertativo, pessoal, é informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de determinado assunto ou tema. Aí a gente vai ter os textos dissertativos expositivos e os argumentativos. Pessoal, o expositivo ele visa apenas expor um ponto de vista. Quando alguém te pede então para você fazer uma dissertação, né, expositiva, você vai apenas expor seu ponto de vista ali, sem mais, sem menos, somente aquilo. Já o argumentativo, a palavra argumentativo vem de argumentação. Você vai ter que expor a sua opinião e ainda tentar convencer o leitor daquela sua opinião está correta, tá ok? Então, o dispositivo não, você apenas expõe, indiferentemente do que vão achar, você apenas expõe. Já no argumentativo, você tem que expor e ainda tem que argumentar, trazer embasamentos, né, para que fique de forma correta, para que você convença de quem está lendo que aquilo ali que você está falando é a forma verdadeira, é o correto. Tá ok?